E conforme prometido, estamos aqui iniciando essa edição do Inspirar mais do que especial. Especial porque pela primeira vez estamos entrevistando alguém dos Estados Unidos, que não fala português, mas não se preocupem, há um intérprete aqui. Estou me referindo à visita mais do que honrosa para nós, são maranhenses, de Tom White. Ele é diretor de expansão do Space Camp do Alabama, Huntsville, nos Estados Unidos, que é uma afiliada da NASA. E ele está aqui justamente para anunciar, para divulgar o trabalho desse Space Camp no sentido educacional. Ou seja, os jovens daqui ou pessoas de outras idades podem se interessar pelo programa e, quem sabe, até conseguir uma possibilidade de estágio. Tom, seja bem-vindo ao nosso programa. A nossa câmera está à sua disposição para a sua saudação inicial. Tom, welcome to our program, and the camera is available for you to greet the people, our audience. Thank you. I'm very excited to be here in São Luís. Então, obrigado. Estou muito feliz de estar aqui em São Luís. Nós é que agradecemos. A primeira pergunta seria exatamente um resumo do programa e como é que as pessoas aqui do Brasil, Maranhão, podem aproveitar desse programa para estudar ou coisa parecida. Okay. Once again, we thank your presence. And the first question is, could you summarize the program? And also, how could the people from our state benefit from the program? 1970, the U.S. Space and Rocket Center was founded and opened by Dr. Wernher von Braun, who was the first director of the Marshall Space Flight Center. Okay. Então, na década de 70, o centro de lançamento foi fundado pelo Dr. O. Braun, ok? We were the world's first space museum and still the world's largest space museum. Eles têm o primeiro museu espacial do mundo e também o maior. In 1982, we opened up Space Camp. Em 1982, eles abriram o campo espacial. The Space Camp was designed to inspire the next generation of students to continue with science, technology, engineering, and mathematics studies. Então, esse campo foi aberto para que pudesse inspirar os próximos alunos a continuar nessas áreas de estudo de química, matemática, física. At that time, we already had walked on the moon. The Space Shuttle program was already up and operating. Ok. Então, até aquele tempo, os americanos já tinham chegado até a Lua e o sistema espacial já estava em pleno funcionamento. So we wanted to take the next generation of up-and-coming students and inspire them to go above and beyond the space exploration at that time. Então, eles queriam inspirar as gerações futuras para ir além do que eles já tinham conseguido até então. And Space Camp is designed to be a week in the life of working and living in space. Então, o programa é feito para ser como se fosse uma semana morando e vivendo fora do planeta, no espaço. Students 9 years and up, teachers, families, educators can all come and participate at the program, an included program where they work and live to train to be a space traveler, whether it's to orbit or to the moon. Okay. Então, alunos a partir de 9 anos, professores e educadores, eles têm essa possibilidade de trabalhar nesse programa a partir de uma semana, né, para simular esse ambiente, ou seja, na órbita, ou seja, no espaço. We come here to São Luís to offer educational support to the schools in the area and space travel for the students to inspire them to be that next Brazilian astronaut, to be a part of the International Space Station. As we spoke of this morning at school, maybe the first person who works on Mars will be Brazilian. Yes. Então, ele vem aqui para inspirar os alunos de São Luís, para inspirar a comunidade daqui. Quem sabe o primeiro astronauta aí, que vai pisar em Marte não pode ser brasileiro. Tom, deixa eu fazer uma pergunta para você de caráter pessoal. É possível que um sessentão consiga se envolver nesse programa, não de ir para o espaço, mas de fazer a experiência lá no Alabama? Okay. So he has a private question for you. He's 60, and he'd like to know that even though he's 60, is it possible for him not to go to space, but to go to Alabama and participate in the program? Yes, we have Space Camp for adults. Ah, ok. Sim, eles têm esse programa, esse trabalho com adultos. Maravilha. A próxima pergunta, que eu acho que vai ser interessante demais para o público, é a respeito das consequências educacionais. Ou seja, em que o programa que já existe há um certo tempo, em que tipo de feedback ele tem tido das pessoas que participam com relação ao seu próprio autodesenvolvimento? As pessoas, além de aprenderem matemática e outras coisas que o programa ensina, em que isso tem modificado o tipo de pensamento das pessoas? Elas têm tido insights novos ao participar do programa? Ok.
Now he has an educational question. Besides learning math, physics, and technical things, what kind of self-development do you see in the students who participate? How do they report to you? What do they say that they changed in terms of thinking, behaving? It's a great question. When the students are participating in Space Camp, it's a lot of opportunity for them to do teamwork and leadership skills. It gets the students out of the normal formal environment and gets them in an informal an educational situation. We have had over 600,000 trainees graduate from Space Camp in our 30 plus years of Space Camp. And we've done research and studies that shows that over 70% of the students that have attended Space Camp have gone back to school and have increased their interest in math and science. And over 70% of those relate back to Space Camp as inspiring them to take a career into a STEM-related career. Então, ele falou que é muito importante, não só para as áreas de conhecimento técnico, como também para o desenvolvimento do aluno. Muitos deles falaram que aprenderam a trabalhar em grupos, aprenderam técnicas de liderança, né, trabalhando em grupos. E também 70% desses alunos começaram a trabalhar em áreas parecidas a essa área de engenharia. E mais de 600 trainees eles já receberam, 600 mil, perdão, trainees eles já receberam. Maravilha, fantástico. Estou cada vez mais entusiasmado com a proposta educacional do programa. Eu vou fazer uma pergunta um pouquinho estranha, mas eu acho que telespectadores podem estar com essa mesma questão na cabeça. É um pouco filosófico, mas é útil, é muito útil. Sam, eu queria saber de você, que trabalha com programas espaciais, não só da educação, mas também enviar pessoas, possivelmente, para outros planetas, se já passou pela cabeça deles, em algum momento, se um alien, um ET, um extraterrestre, viesse para a Terra agora e visse como o nosso planeta está sendo administrado, vivido, como é que as pessoas estão vivendo, o que você acha, que tipo de reação esse ET teria? Okay. So has it ever occurred to you that if you saw an ET, an alien, what do you think he would think about the way we manage Earth? It's a good question. The first physiological part of that is, are there aliens out there? Is there other life forms out there? Então, é uma pergunta muito boa, mas a primeira pergunta que ele faz é: será que existem mesmo aliens? Será que existe mesmo alguma forma de vida fora da Terra? And one of the things we teach the students at Space Camp is that, yes, we have seen aliens out there. They have seen microorganisms on Mars frozen. So we get the students to understand that all aliens aren't little green men, that there are microorganisms living, and that is life. And so that discovery of beyond what's beyond our point, what's beyond our surface of here on Earth, and going into orbit, going into deep space, and turning and looking back, it makes you realize it's just us here on this small little planet. Okay. Então, primeira coisa que eles ensinam para os alunos que participam do centro de treinamento espacial é que sim, existe sim vida lá, fora do planeta. Eles já viram inclusive partículas congeladas em Marte, formas de vida congelada em Marte. Então, eles tentam ensinar isso para os alunos, ter esse respeito. Com relação, Tom, ao astronauta brasileiro, já tivemos um, né? E a pergunta é o tipo de personalidade do brasileiro, o jeito de ser, que é diferente, obviamente, do americano, do japonês. Nós temos nossas características próprias. Quais são as vantagens que o tipo de personalidade latino-brasileira tem que ajudam a pessoa a entrar numa carreira de astronauta? Okay, Tom, we Brazilians, we think that we tend to have a very typical way of behaving. So do you think there are any advantages in that way of behaving? Do you think we can benefit from the way that we are outgoing? And so the Brazilian astronaut, could he benefit from this experience? I believe so. If we're going to travel beyond the orbit of the Earth, beyond the moon and go to Mars, it's going to take some time to get there. 10 months to a year on estimates, depending on when you travel to Mars. So having the right personalities in that space travel is an important part. The psychological effect of deep space travel
is going to have an effect on it. Similar, if the three of us were on a small spacecraft for a year together, we'll get to know each other pretty well. Ele acha que sim, que é muito importante essa questão da personalidade brasileira, que os brasileiros poderiam se beneficiar, porque daqui para Marte, se a gente resolver viajar fora da órbita da Terra, demoraria de 10 meses a 1 ano. Então, seria, por exemplo, se nós três estivéssemos na espaçonave, seria interessante que a gente se desse bem, porque a gente ia poder se conhecer muito bem, né, durante esse período. Mudando de assunto um pouquinho, mas dentro do mesmo assunto. Quero saber se é a primeira vez que você vem ao Brasil e quais são suas impressões do país, do povo, da comida, dos costumes que já conheceu. Okay, so is this the first time that you come to our land, and what are the first impressions that you've had so far about food, weather? It's my first trip for coming to Brazil. Space Camp's been down here before in different capacities, obviously with the Brazilian Space Agency. Okay. É a primeira vez que ele veio ao Brasil, embora já tenha ocorrido aqui o Space Camp, né, esse centro de treinamento de formas diferentes com outras agências aqui no Brasil. I'm the type of person that likes everything, so being near the ocean, I grew up near the ocean in the United States, so it's very, São Luís is a very beautiful city. The people are very friendly, very outgoing, very hospitable. Então, ele é o tipo de pessoa que se dá bem com tudo, ele cresceu perto do mar, então isso é bom para ele aqui em São Luís. E ele está gostando muito das pessoas, as pessoas são bem hospitaleiras, tem sido realmente bem interessante. Gente, é uma grande pena que nós tenhamos que encerrar a nossa entrevista desse primeiro bloco. Tenho certeza que vocês estão extremamente impressionados com essa possibilidade. No segundo bloco, nós vamos colocar para vocês endereço de contato, telefone das pessoas aqui de São Luís que estão envolvidas nesse trabalho, para quem sabe, se você estiver realmente interessado, você procurar, não só para ter mais informações, mas quem sabe se candidatar a ser o próximo astronauta brasileiro. Isto é possível, já provamos isso com o nosso astronauta passado. E agora, a astronauta que foi recente, alguns anos atrás, para viagem espacial. Afinal de contas, o mundo se desfronteirizou, então, de repente, não existe mais essas impossibilidades tão gigantescas como antigamente. Então, a gente continua no próximo bloco falando de intercâmbio, só que não é mais para o intercâmbio para o espaço. É intercâmbio aqui mesmo, no nosso planeta, entre Brasil e Estados Unidos. Eu, se fosse você, não saía daí não, viu? E o segundo bloco vai ser tão interessante quanto o primeiro. Voltamos já já. E o seu programa Inspirar, TV Guará, está de volta, hoje tratando de intercâmbio, viagens para o exterior e até viagens para o espaço, como nós vimos no primeiro bloco. No segundo bloco, eu converso com Antônio Bacelar Júnior, que além de ser agente de viagens para o exterior, é, no meu entender, a pessoa que mais entende de intercâmbio nesta terra. Ele traz um convidado que depois eu apresentarei. Bem-vindo, Bacelar, ao nosso programa. Obrigado. Por favor, a câmera está à sua disposição para a sua saudação inicial. É um prazer estar aqui, Cidinho, ter sido convidado para falar um pouco sobre o meu trabalho, falar um pouco sobre essa área que é um grande desafio e é uma área muito importante. Nós falamos que intercâmbio no primeiro bloco é não só necessário para a formação das pessoas, mas filosoficamente é importante para as pessoas se encontrarem. Quando eu saio de minha terra, mesmo que seja para outro estado do próprio país, eu tendo a me procurar um pouco mais. Eu saio da arena do dia a dia e tendo a me encontrar. Isso acontece muitas vezes. Essa premissa é verdadeira, Bacelar? É verdadeira, completamente. Até porque quando você sai da sua terra, quando você sai da sua cultura, você chega em um mundo completamente diferente e lá você encontra um espelho na sua frente. Porque a própria diferença daquele mundo ao teu redor faz você se identificar, faz você olhar para dentro e buscar quais são as suas referências enquanto cultura, enquanto pessoa, enquanto ser. Então, eu acho que o intercâmbio cultural, acima de tudo, é um processo de autoconhecimento. Acima de tudo. Há quantos anos você trabalha com intercâmbio, Bacelar? 20 e poucos. 20 e poucos. Você começou cedo, você é precoce, né? Comecei bem cedinho. Eu fiz intercâmbio fora, fui para Inglaterra, fui para Dinamarca, né? Aí quando eu voltei de lá, eu voltei encantado com esse mundo. E nessa sua experiência de 20 e poucos anos aí de intercâmbio, sim, essa premissa primeira de que a pessoa quando viaja, ela se encontra, você nota que as pessoas voltam realmente diferentes, mais maduras, por exemplo? Eu acho que elas voltam mais maduras, eu acho que elas voltam mais, digamos assim, sabendo o que querem mais da vida, encontram mais qual é o seu caminho acadêmico, qual é o seu caminho profissional e como até se relacionar com as pessoas ao seu redor. Às vezes até alguns conflitos que tinham em casa, você sente que quando ele volta do intercâmbio cultural, volta mais resolvido.
Tá ótimo. Eu, pessoalmente, eu não fiz intercâmbio tradicional. Eu viajei muito por esse mundo, trabalhei fora, estudei fora, mas os meus 2 filhos, desde 11 anos que participaram do programa de intercâmbio, eu não me arrependo em nada. É claro que tem que ter cuidado, é claro que tem que procurar uma agência responsável, é claro que tem que estar preparado. Mas olha, no balanço final, meu conselho é que vale a pena, desde que seja uma coisa feita com critério e tudo mais. Antes da gente conhecer o Renan, que vai contar um pouco da sua experiência, nós vamos às ruas para ver o que as pessoas querem saber sobre o intercâmbio. E a primeira pergunta vai estar no ar agora. Eu gostaria de saber se o que a gente estuda lá fora é reconhecido no Brasil. É reconhecido sim, Lívia. Ou seja, você faz, digamos, você vai fazer um ano acadêmico fora do país. Você traz as suas notas que vão ser convalidadas no Brasil. Fora isso, o mercado de trabalho também, claro que reconhece a experiência que você teve lá fora. Mas completando a pergunta dela, Marcela, fala uma coisa para a gente sobre essa diferença curricular. Que é validado, nós sabemos disso já. Agora a pergunta é, a diferença é muito grande, que faz com que a pessoa perca o ritmo aqui. Quem está se preparando para o Enem, por exemplo, daquela faixa etária de 2º ou 3º ano do ensino médio, é perigoso e arriscado ele perder um pouco o veio do currículo que ele estava seguindo aqui no Brasil? Ele vai passar por um período de readaptação. Agora depende muito do que ele for escolher para estudar lá fora, você entendeu? Mas ao retornar para cá, ele vai passar por uma readaptação ao nosso sistema educacional, né, que ele vai ganhar, claro, com o tempo, você entendeu? Maravilha. Ótimo, tenho certeza que tem mais curiosidade aí na telinha. Vamos ver? Qual é o tempo ideal para o intercâmbio? 6 meses ou 1 ano? É uma pergunta bem pessoal, né? Depende de cada família, depende de cada pessoa, depende dos seus objetivos pessoais, acadêmicos, profissionais, mas eu acho que os 6 meses são aquele período que você vai estar se adaptando, passando por todas aquelas dificuldades. Então, quem fica 1 ano, eu acho que tira um proveito maior do seu intercâmbio. Que já foi dito aqui que a experiência é válida, de modo geral é sempre válida, mas eu insisto de que a preparação sua, pai de família, mãe de família que está nos assistindo agora, e dos seus filhos que pensam em intercâmbio, acho que um conselho vale a pena sim, que cobre todos os outros. Procure orientação. Exato. Porque eu conheço vários casos, eu também trabalhei diretamente com intercâmbio, eu conheço vários casos onde as pessoas, por não estarem com o mínimo de preparação, simplesmente a coisa não rolou legal, como dizem os jovens, né? Não deu certo. E às vezes até tiveram que voltar antes do tempo. Exato. São casos raros, mas acontecem e geralmente por falta dessa orientação. Então, olha, quer intercâmbio para você ou para o seu filho, para o ensino médio, para um curso de inglês de um mês, qualquer que seja a sua pretensão, procure uma pessoa que entenda do assunto ou uma agência que trabalhe com isso. Antes da próxima pergunta do telespectador, eu quero apresentar a vocês o Renan Machado. Renan Machado chegou há pouco tempo dos Estados Unidos, de Minnesota, onde fez um intercâmbio de 1 ano, se não me falha a memória, e vai tentar resumir para os nossos telespectadores como é que foi a sua experiência, se valeu ou não a pena e por quê, Renan? Bem, a experiência foi muito boa de ir para outro país, conhecer outras culturas e realmente eu sempre quis ter esse desejo de poder conhecer os Estados Unidos, né? E você não só conhece os Estados Unidos, como também você conhece mais do seu próprio país e de muitos outros lugares, porque você vai encontrar mais pessoas de vários outros lugares. Como eu, por exemplo, tive experiência de morar com outro intercambista na mesma casa, um coreano. Conheci muito sobre a Coreia do Sul e tudo mais. Mas é uma experiência muito boa, passar 1 ano nos Estados Unidos. Eu recomendo 1 ano, porque 6 meses você passa... Passa muito rápido, né, Renan? 6 meses você passa aprendendo inglês e sobre a cultura. Agora, 1 ano, a experiência é bem melhor e muito bom. Ótimo. Obrigado, Renan. Bacelar, voltando para você sobre essa questão mesmo de 1 ano, 6 meses ou coisa parecida. Até onde eu me lembro, quando eu trabalhei com intercâmbio, os primeiros meses, as primeiras semanas são as mais difíceis. Sim. É verdade, por quê? Exatamente, porque essas primeiras semanas é quando você está aterrissando. Embora hoje em dia a gente tenha um contato virtual com o mundo inteiro, a gente acha que conhece o mundo inteiro, mas você chegar lá, você sentir na pele o clima diferente, o ar diferente, você sentir no paladar a comida diferente, você ver as pessoas se comportando de forma diferente, é um choque. Entendeu? Então você traz como referencial a sua cultura. E até você aceitar que a sua cultura está dentro de você, mas não está no mundo, ao teu redor, leva algum tempo.
para você assimilar essa diferença. Perfeito. Com 20 e tantos anos de experiência, se nós pedíssemos a você para colocar algumas dicas, algumas orientações, com certeza o programa não caberia, não daria tempo. Mas com relação a esse aspecto da adaptação inicial, que é o que mais me preocupa como educador, qual seria a dica principal, a orientação principal para que as pessoas não desistam e queiram voltar, para que enfrentem e se adaptem? Porque eu sei também que depois que se adapta, às vezes não quer voltar tão cedo. Exato. Mas até se adaptar, há muito sofrimento, às vezes, de certas pessoas, certos jovens. Sim. Qual seria a dica assim, mais geral, que pudesse acalmar a ansiedade dessas pessoas? A dica principal, eu diria, seja tolerante consigo mesmo, né, porque você vai achar que vai estar errando, está comendo errado, está vestindo errado, está agindo errado. Então você entra naquela ansiedade de querer se encaixar logo. Então seja paciente com o seu tempo de adaptação a essa nova cultura. E segundo, mantenha a sua mente aberta para a diferença, aberta para a novidade. A minha dica é essa. Eu acho ótimo, até porque conhecendo jovens como eu conheço, por ser educador e pai também, pensa numa coisa difícil para o jovem ter paciência, sobretudo hoje em dia. Exato. Os jovens de hoje querem tudo aqui, agora e rápido, então querem se adaptar de maneira inclusive gratuita, isso não vai acontecer. Exato. Mas vamos à próxima pergunta de um telespectador. Também gostaria de saber como é que ficará o suporte técnico, o suporte pessoal no país ao qual for destinado. Importante a pergunta sobre o suporte, porque muitas pessoas hoje em dia fazem intercâmbio cultural, procuram manter contato direto lá fora e vão embora, como se não fosse acontecer problemas. Então, acho importante você procurar pessoas que sejam capacitadas, que no Brasil já tem muitas hoje em dia, para escolher a empresa lá fora, te orientar com relação ao programa e possa te dar suporte durante todo o teu intercâmbio, na preparação antes de ir e durante o período que você estiver lá. Então, se você procura uma agência que seja reconhecida pela Associação Brasileira de Intercâmbio Cultural, você vai ter orientação e suporte. Maravilha. Renan, foi fácil fazer amigos? No começo, assim, é um pouco difícil, porque no meu caso, o meu inglês não era muito bom, mas as pessoas são muito legais com você e elas te entendem que você não consegue conversar direito, mas é muito fácil fazer amigos, principalmente se você entrar em uma atividade extracurricular da escola, um esporte, alguma coisa, você faz amigos muito rápido lá. Se eu estou entendendo bem, você está recomendando que as pessoas façam essa empreitada com um pouco mais de inglês, que não vão zero, porque isso vai dificultar, é verdade? Isso. No meu caso, eu não tinha uma base muito boa, mas ainda assim deu para sobreviver, então eu recomendo ir com inglês, com uma base bem reforçada do inglês, que sua experiência é bem mais gratificante. Olha, eu vou dar uma dica aqui para quem está nos assistindo. Um dos nossos anunciantes deste programa é o IASIG, Escola de Inglês aqui de São Luís do Maranhão. E eu vim para cá com a incumbência, faço parte da diretoria e da franquia, e vim com a incumbência de colocar à disposição do telespectador uma bolsa completa para um semestre no IASG, excetuando-se o material didático. Como é que você concorre? Escreva para o meu e-mail aqui embaixo e nós vamos fazer umas perguntas. A melhor resposta vai ganhar esta bolsa. Eu quero lamentar que o tempo esteja acabando, mas eu ainda tenho uma pergunta muito importante para o Bacelar. Bacelar, essa pergunta ela tem a ver com os pais. Os pais, às vezes, são mais ansiosos do que os filhos. Exato. Né? Os pais, às vezes, têm mais medo. Às vezes, os filhos nem têm medo disto, porque não há por que ter medo, né? Isso. Problemas acontecem em qualquer lugar. O que você recomenda para os pais para que eles não transfiram essa insegurança para os seus filhos? O cuidado, sim, pai, você que está me ouvindo, mãe, você que está me vendo, o cuidado, a orientação, sim, o critério para escolher o intercâmbio, o país, etc., tem que ter preparação, etc. Agora, medo, ansiedade, parece-me que só atrapalham. Eu queria que o Bacelar descrevesse rapidinho que dicas ele daria para os pais que têm filhos interessados em ir para intercâmbio. Bom, primeira coisa, você falou uma coisa muito importante, medo e ansiedade só atrapalham. Eu indicaria que os pais se informem, que os pais desenvolvam uma parceria com a agência que irá enviar o filho e não veja a agência como alguém que está tirando o filho do ninho, mas como alguém que está contribuindo com o processo de educação do filho. Então, nosso papel é de parceiros, é quase como uma escola. Nós vamos trabalhar juntos. Então, seja parceiro da agência que vai mandar o seu filho. Se informe, conheça sobre o programa e o país para onde o seu filho está indo. E trabalhe o seu medo e trabalhe a sua ansiedade. Maravilha, obrigado. Renan, temos um restinho de tempo, mas ainda dá tempo de você responder uma coisa. A alimentação.
Todo mundo reclama no início que a alimentação é diferente, prefere depois sair correndo para o McDonald's, dá uma confusão danada. O que você fez para se acostumar rápido com a alimentação em alguns segundos? A alimentação, como você já disse, é bem diferente. Então, você precisa ser bem flexível com tudo e achar tudo que é diferente pode ser bom. Sempre tentar coisas novas é sempre bom. Sua alimentação acaba mudando a dieta, mas é bom. Muito obrigado. Eu queria terminar pedindo ao Bacelar que informe para todos os telespectadores o telefone, o endereço da Via Mundo, que é a agência que ele trabalha, para que as pessoas saibam quem procurar na hora de escolher a sua viagem para o exterior. Obrigado, Cidinho. O nosso site é o www.viamundo.net, o telefone 3235-0036 e temos também Facebook, que é o da Via Mundo Intercâmbio. Tá ótimo. O segundo bloco do seu Inspirar fica por aqui, mas vem aí o último bloco, que é não menos importante que esses dois. É onde você vai se inspirar para fazer ou para deixar os seus filhos fazerem intercâmbio. Não sai daí não, a gente volta já. Sair da sua terra para conhecer outras cidades, sair do seu país para conhecer outras culturas, povos, costumes e alimentos diferentes, ou ir mais longe ainda, aventurando-se no espaço sideral e tentar encontrar civilizações extraterrestres, tem sido uma constante busca, pelo menos filosófica, de todos os homens, desde o início dos tempos, desde que o ser humano precisou ser nômade por causa da escassez de alimentos. E mesmo sem um acervo de tecnologia moderna que o homem hoje dispõe, este mesmo homem sempre indagou: o que há lá fora? Que coisas são aquelas que brilham, que queimam ou que simplesmente iluminam? Explicações mágicas povoaram e ainda povoam as mentes de todos os homens, mesmo talvez antes da chegada do Homo sapiens à Terra. Interessante notar, entretanto, que nesta busca para o externo, um fenômeno nem sempre buscado, pelo menos conscientemente, termina acontecendo. É justamente quando se está longe do seu oikos, ou seja, do seu ambiente costumeiro, que a gente se encontra conosco mesmos. É quando sentimos falta de tudo aquilo que nos é de costume ter, ver, sentir ou curtir, que não só conseguimos entender o que de longe abstraímos, mas bem mais do que isso, passamos a valorizar o que temos, pois a sensação de não se ter mais aquilo que já nos era tão confortavelmente pertencente, nos faz ver o quanto não valorizamos tanta coisa boa, tanta coisa bela, simples e que são extremamente determinantes para a nossa felicidade. Faz sentido, portanto, que nos aventuremos para fora, além de ser uma oxigenação da mente e da alma e de nos fazer valorizar aquilo que nem sempre estamos prestando atenção, também nos prover a chance de aprendermos novos conhecimentos, adquirirmos novas habilidades e fazermos novos amigos. No caso da exploração espacial, por exemplo, quanta coisa não já foi descoberta que beneficiou a medicina e, por consequência, a nossa saúde. No caso dos intercâmbios, através dos quais jovens e adultos praticamente se mudam para outro país, as oportunidades são ainda mais enriquecedoras, pois o famoso choque cultural traz em seu bojo a possibilidade de questionarmos a cultura e os costumes do nosso país, berço, e com isso ratificarmos ou retificarmos valores, crenças e posturas perante a vida. É claro que para isso necessário se faz que o intercambista tenha não só uma mente crítica, mas humildade e coração aberto, condições sem as quais a aprendizagem simplesmente não acontece. O aprendizado ou a otimização do domínio de uma língua estrangeira, além de acontecer quase que inevitavelmente, é legitimado como um verdadeiro instrumento de interação social e um catalisador de novas experiências que farão com que o intercambista faça valer o custo-benefício do seu investimento. Cuidados especiais, no entanto, devem fazer parte da bagagem de orientação que o viajante precisa ter. Dentre tantos desses cuidados, se destacam com certeza os seguintes. Primeiro, para que a experiência seja exitosa, o primeiro item, sem sombra de dúvida, é a escolha criteriosa do país que se deve escolher.
E neste ponto, quase não há países potencialmente bons ou ruins, mas nações adequadas ou não adequadas ao perfil psicossocial do viajante. Em outras palavras, é preciso saber o máximo possível sobre o povo e os seus costumes, sobre o seu tipo de economia, segurança, geografia e clima do país destino, dentre, é claro, de vários outros pontos, para que se assim se saiba preventivamente o que esperar da experiência. Em seguida, deve-se escolher com muito cuidado a agência ou as pessoas que terão o papel de operacionalizar a viagem. Ter cuidado com tudo aquilo que é oferecido como paraíso sem problemas, de qualquer lugar. Ter cuidado com preços, às vezes convidativos, podem se constituir no famoso barato que sai caro. Muita calma nessa hora. Um terceiro ponto é o seguinte: você precisa fazer uma autoanálise das verdadeiras razões pelas quais você ou o seu filho está embarcando nesta jornada e o quanto você e o seu filho têm maturidade para vivenciá-la. Isso não é menos importante que os outros itens. Sabe por quê? Porque às vezes o que se quer simplesmente é turismo, comprismo, ou até mesmo fugir de certas insatisfações que nos afligem onde estamos vivendo. Isto pode ser, no mínimo, uma possibilidade de frustração. O quarto ponto é a seguinte pergunta: se o seu objetivo é aprender o idioma estrangeiro, é necessário procurar lugares onde haja menos brasileiros ou hispanos. A companhia destas pessoas diminui a chance de se praticar o idioma alvo, da mesma forma que podem ser uma proteção paternalista, que podem minar, que podem dificultar a sua entrega total à exposição à nova cultura. Uma vez instalado no país destino, é importante cortar o cordão umbilical de apegos a pessoas, costumes e libertar-se de amarras culturais que podem minar ou enfraquecer sua resiliência, daquilo que poderia realmente aprender e não deixar acontecer por conta de preconceitos ou até mesmo mente fechada para novas percepções e experiências. Por último, mas com certeza não menos importante, não se pode nem se deve embarcar numa empreitada desta sem se estar preparado. Mas saiba que uma vez que esteja na experiência, você pode estar se dando a grande oportunidade de descobrir e redescobrir-se em janelas que lhe mostrarão novos horizontes e, com isso, uma nova vida. Agora, quanto às viagens espaciais, muito pouco se pode dizer, a não ser que o encontro consigo mesmo, ao ausentar-se do planeta lar, lhe dá a chance de ver que a Terra está implorando o nosso amor, enquanto exploramos a possibilidade de vida lá fora. E não somente isso, o que está acontecendo é que chegamos a um ponto de estar pousando em Marte, mas nem sempre conhecemos os nossos vizinhos. Se há ou não há vida lá fora, haveremos de descobrir. Mas isso é tão importante quanto redescobrirmos a vida inteligente que existe aqui neste planeta azul. E o seu Inspirar de hoje vai ficando por aqui, mas fazendo um convite bem especial. Prepare-se, tenha paciência, calma, inspire-se e veja um trecho de um dos clássicos mais interessantes sobre viagens espaciais. 2001, Odisseia no Espaço. É um filme praticamente de arte, mas que vai fazer você pensar muito sobre si, sobre o seu país e sobre a vida lá fora.